Shalom! Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um vídeo, dando continuidade naquele vídeo que estávamos falando sobre o Evangelho de Mateus e a tentação do nosso Mashiach, né? E hoje iremos fazer uma leitura, dando uma continuidade no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo 12 até o capítulo 5, também versículo 12. Vamos fazer uma leitura corrida e depois pontuaremos alguns versículos. O título dessa abertura diz assim: Jesus em Galileia, os primeiros discípulos. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, de além Jordão. Capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Aleluia. Essa é os textos que farei algum comentário a respeito deles, né? E começaremos então por Mateus 4,14, para que se cumprisse o que foi dado pelo profeta. Muitas e muitas profecias foram mencionadas nos evangelhos, né? E das quais o nosso Mashiach, o nosso Salvador, ele veio dar o cumprimento, né? Mas não somente para que se cumprisse essas profecias que falavam a respeito dele. Ele veio, ele cumpriu a lei,
né? As profecias, ele cumpriu a Torá. E a mensagem que ele nos deixou no capítulo 5, versículo 17, é: não vim abolir a lei e os profetas. Né? Mas você falou que ia comentar a respeito do capítulo 4, 12 ao 5, 12. Você já indo para o 5, 17? É só um breve comentário. Eu me aprofundarei mais nesses versículos no próximo vídeo. Mas eu não posso deixar de fazer esse comentário, né? Aí o capítulo 5, versículo 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. É impressionante, família, que muitas vezes eu tenho conversado com as pessoas, com irmãos, né, que defendem que os nomes não são Jesus ou Deus, né, tem um nome específico. São pessoas que fazem uma leitura bíblica mais aprofundada, com mais sabedoria. E essas mesmas pessoas costumam dizer, citando alguns versículos isolados de algumas cartas de Paulo, eles dizem: não, quem cumprir a lei está pisando no sangue do Mashiach, né? Mas a palavra que o nosso Mashiach, o nosso Salvador, falou é muito clara, muito objetiva, né? E ele disse: eu não vim abolir a lei. O que pode se encontrar, entende, que seja contra o que o nosso Mashiach está sendo muito claro, entende? As igrejas, eu sempre comento a respeito de igrejas, de cristãos. Por quê? Porque o meu propósito com esses vídeos, na verdade, é tentar, pelo menos, levar um pouco de luz, né, de escritura verdadeira para os irmãos, né, que estão dentro das igrejas cristãs e estão sendo enganados lá dentro. Ou muitas pessoas, né, que já abandonaram esses templos, né, e, de certa forma, também abandonaram a fé, né? Eles não participam de uma igreja, né, e meio que relaxaram, né? Estão relaxados com respeito a esses ensinamentos, a essas instruções. Então, esses vídeos, ele seria destinado a essas pessoas, né, que creem que o seu líder religioso fala a verdade absoluta dentro das igrejas. E não é bem assim, né? Eles tratam de manter, né, as ovelhas no seu redil, dando-lhe lucro, né? E não vão contra a verdade, porque a verdade, né, ela esvaziaria as igrejas, né? E a fonte de lucro deles chegaria ao fim, né? Então, muitas e muitas pessoas nesse pensamento, com essas doutrinas recebidas de pastores, de igrejas, de padres, né, costumam dizer: não, o nosso Salvador, ele veio cumprir toda a lei para terminar completamente com ela. Não, ele é bastante claro aqui no capítulo 5, versículo 17. Eu não vim abolir a lei. Ele não veio abolir. Quando perguntamos aos pastores, aos padres, com respeito a essa passagem, mínimo 1 hora de explicação, né? Para eles encontrarem um argumento, terem que dar a volta e confundir a cabeça, né, do membro da igreja,
e continuar com ele dentro do engano. Não podemos mais permitir que as pessoas, que doutrinas que fizeram parte do nosso passado, continuem a nos influenciar. Temos que nos ver livres dessas doutrinas, dessas pessoas. Temos que, como eu tenho falado desde o princípio, ler as Escrituras, sem influência de mais ninguém. É você e o Criador. E Ele vai operar na tua vida, no teu entendimento, e você vai começar a receber essa instrução pura pelo Espírito Santo, pelo Ruach Kadosh. E aos poucos você vai se libertar. É lamentável, que algumas pessoas se afastaram, inclusive, porque defendem absolutamente aquelas doutrinas que aprenderam, dizendo que a Torá não precisa mais ser cumprida. Mas não tem base. A nossa fé, ela é vinda daqui. Quem são os pilares fora a Escritura? Fora e dentro ao mesmo tempo. Fora a Escritura, quem são os pilares? É o nosso Criador. O outro pilar é o nosso Salvador. E quem nos alimenta, são os dois, tanto o Criador como o nosso Salvador, através do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Então, a importância absoluta tem quem compõe a palavra, desde o princípio até os evangelhos, os ditos do nosso Salvador, do Filho unigênito do nosso Criador. E não existe contradição entre, por exemplo, os evangelhos e o Velho Testamento. Aí algumas pessoas costumam pegar partes de cartas, como eu comentei outra vez, que algumas comunidades enfrentavam situações específicas. Paulo teve o conhecimento e ele enviou uma carta, uma resposta para aquela situação. E ele escreveu. E as pessoas, os líderes, normalmente cristãos, usam dessas cartas para desvirtuar, para manter o povo enganado, fechado, ali dentro das suas igrejas, abastecendo os seus bolsos. A verdade nunca vai sair deles, porque a verdade vai acabar com eles. E muitos irmãos ainda absurdos nesses pensamentos, nessas doutrinas, eles chegam a brigar, a serem ofendidos por essa verdade. Que o Mashiach falou, ele não veio abolir a lei. Eu não sei por que isso gera tanto escândalo dentro de irmãos que querem fazer a vontade do Criador e do nosso Salvador. Não podemos permitir essa possibilidade de que defendamos uma doutrina inventada dentro de uma igreja, que tenha mais peso, tenha mais força do que as palavras do próprio Mashiach. As palavras do nosso Salvador. Não permitamos que homens, doutrina de homens, venham a influenciar dessa forma nós, e nos enterrar o nosso entendimento. Que esse tipo de confusão ele tem um peso muito grande. Isso vai trazer a nós consequências imensuráveis, porque são muito grandes, são muito pesadas as consequências de nós estarmos adotando
ideias contrárias à vontade do Pai e do seu Filho, nosso Salvador. Não é? Temos que ter uma atenção redobrada com respeito a isso. Entende? Vamos continuar com a nossa leitura. Em Mateus 4,17. 4,17 fala assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos. O que era arrepender-se? Né? Como comentamos, vamos lá. Não é? Estudar dentro do que temos em nossas casas, o que está em nossa mão, né? E vamos saber de verdade o que quer dizer essas passagens, né? O que é arrepender? Qual é o arrependimento? O arrependimento é por um pecado cometido, né? O arrependimento é por isso. Se você fez o mal, mentiu, roubou, ofendeu, você pecou, você quebrou a Torá, entende? E você deve se arrepender, fazer techuvá, arrependimento, né? Então, o nosso Mashiach, né? Ele comenta que devemos nos arrepender, devemos nos emendar, nos endireitar, ressarcir o dano causado, né? Arrependimento de coração, né? Para estar limpos. Por quê? A segunda parte desse versículo é assim: porque é chegado o reino dos céus. Mais uma vez, né? Vamos comentar a esse respeito, que não vamos ao céu. Isso é uma história fantasiosa, né? Adotada por Hollywood e por todas as igrejas. Não iremos ao céu. Não iremos. O reino que o Mashiach está falando, ele será aqui nessa terra, que foi criada para nós. O céu, o Shamaim, em hebraico, ele é a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não foi feito para que nós fôssemos para lá. Nós viemos a esta terra, nascemos, falecemos. Se formos santos, né? Nós, na vinda do Mashiach, nós seremos ressuscitados e vamos reinar com ele durante 1000 anos aqui na terra. Não vamos ao céu. É bastante delicado isso. Dizer que, o pensamento cristão, né? Morreu, se transformou numa estrelinha, está cuidando, é um anjinho que está cuidando de nós. Não, isso tudo é ficção, tudo é invenção, não existe nada disso. A palavra é muito clara. Ela fala que aqueles que morrem estão dormindo, não têm consciência nenhuma, né? Alguns espíritas, por exemplo, né? Falam com os mortos. Algumas, geralmente é mães, né, que perdem os filhos através de acidentes, alguma coisa assim, vai atrás dessas pessoas, aí um espírito imundo incorpora lá no tal do médium, né, e mente, né, que, não, é o seu filho, tem algumas lembranças, alguma coisa. Os espíritos, eles estão observando a nossa vida, eles sabem dos detalhes, entende? E enganam as pessoas. E muitas pessoas vão atrás disso, acreditando que é a pura verdade. Não acontece assim, não é assim, entende? Quem morreu está dormindo, esperando, entende? Que seja ressuscitado na primeira ressurreição, ou
vai comparecer no dia do juízo final, para ser julgado. Não existe outra opção. Biblicamente falando, não existe. Passou disso, é invenção, é crença humana, é desinformação. Que de alguma forma as pessoas tiram algum proveito disso. Né? Então, meus irmãos, muito cuidado com as coisas que nós acreditamos, né? Porque isso tem nos levado ao erro, e não só nos levado ao erro, tem nos feito viver dezenas de anos no erro. Né? Eu vivi dezenas de anos em igrejas, né? Acreditando que aquelas interpretações eram verdadeiras, e não é bem assim. Eu consegui me libertar, irmãos. E eu desejo para você o mesmo, que você possa se libertar através de uma leitura mais aprofundada, sem más influências, vocês possam obter o conhecimento, se libertar desses líderes que dizem que querem te ajudar, que estão orando por você, que isso e que aquilo, mas é muito, muito delicado, irmãos, porque a verdadeira profundidade é que muitos pastores, não digo mesmo dos padres, né? Muitos pastores, eles aprenderam e acreditam no que realmente falam, entende? E da forma que aprenderam, eles ensinam e dão como certo. E não é assim. Muitas vezes os pastores estão fazendo esse trabalho puramente na ignorância, sem conhecer realmente a palavra, a verdade. Né? E defendem, e brigam, e fazem, acontece por quê? Porque eles acreditam naquilo que ensinaram para eles. Mas eles nunca se aprofundaram de verdade para descobrir o que realmente está escrito aqui. Qual é a verdade? Né? Por isso que o nosso Mashiach falou, são cegos, né? Conduzindo a outros cegos, guiando a outros cegos. Essa é a explicação. E acreditam que não, que estão fazendo bem, que estão fazendo direitinho, que estão vivendo em santidade, mas não é nada disso. Eles também, muitos deles estão no engano. Né? E muitos pastores têm se libertado. Sabe por quê? Porque eles têm uma pureza de coração de procurar fazer o bem, fazer o que é correto aos olhos do Pai, não aos olhos do homem. Né? Não aos olhos do bispo, né? do dono da igreja, né? Temos muitos no Brasil, né? São fundadores de igrejas. Não, eles não querem fazer uma boa parte dos pastores não querem fazer, entende? O bem segundo os olhos desses dirigentes. Eles querem fazer o bem aos olhos do Criador. E aí começam a se aprofundar, e se aprofundar, e se aprofundar. Entende? E encontram a verdade e se libertam. Muitos pastores estão abandonando, entende? Essas doutrinas erradas. Hã? E os cristãos muitas vezes, e o pastor fulano de tal, o que aconteceu com ele, que não sei o quê. Ele, deixa para lá, irmão, alguma coisa mexeu com a cabeça dele, abandonou a fé, né? Dizem assim, dos pastores que se libertaram, né? E assim, mas a verdade eles não contam para os fiéis, né? Como falei anteriormente, eu não posso dizer a mesma coisa dos padres, porque os padres, eles têm uma formação muito grande, né? Na minha cidade, no interior lá de São Paulo, inclusive, tem um seminário enorme, para a formação de padres. Então, eles fazem assim, eles começam a formação desde jovens, né? Então, dentro do seminário, eles
começam a participar, como era no caso lá na minha cidade, já no colegial, no segundo grau, né? Eles começavam a participar e depois cursavam a nível universitário, entende? Teologia, né? Então eles estudaram muitos anos, eles tiveram com isso daqui nas mãos. Muitos anos. E eu não posso dizer que da parte deles existe alguma ignorância, porque é difícil, né? É muito difícil, com tanto tempo se dedicando às Escrituras, né? Então, ao final das contas, eu vejo que eles podem até perceber que existem coisas erradas, mas o status, né, de ser um padre, as pessoas irem lá, beijarem a mão, a cidade inteira conhece ele, é saudado, é chamado para almoços e reuniões e festas, né? É uma personagem importante dentro da cidade, né? Isso é status. Então eles deixam de servir e fazer a vontade do Criador por desejos carnais, né? De ser o importante, de ser aclamado perante o povo, ser respeitado, né? Então não existe, entende? Um padre que possa dizer que, não, eu não sabia, porque se ele não estudou a palavra, não fez os cursos do seminário, lá no segundo grau, são 4 anos, né? E depois um curso de teologia a nível universitário. Quantas páginas, quanto ele se dedicou a leituras da palavra? E ele não conseguia se libertar? Tem alguma coisa errada, né? Então, tenho sido um pouco não, até bastante crítico, né? Com respeito a esses líderes, justamente por causa disso, porque eles não procuram instruir no caminho da verdade as pessoas que se aproximam, né? Que estão sofrendo, que estão buscando a verdade. Eles não ensinam, né? Eles só fazem juntar as pessoas para que eles possam encher os bolsos com o dinheiro que essas pessoas dão em ofertas e dízimos e tudo mais. Essa é a finalidade, né? Não podemos ver de outra forma, né? Vamos continuando. Vamos ler a passagem que está em Mateus 4, 23, né? Que diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, espera um pouquinho. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer que, que o nosso Salvador, o Jesus, né? O Mashiach, ele veio para os gentios. Mas onde o Salvador estava ensinando? Dentro das sinagogas, né? Uma pergunta que não quer calar. Por que se o Mashiach, né, era para os gentios, era para as nações, por que ele não foi para Roma, para a Itália, para a Europa, né? Tantos e tantos países existiam, África, Ásia, Turquia, eram outros nomes, né? Síria, quando que o nosso Mashiach foi para a Síria? Né? Se ele era para as nações, por que ele estava pregando dentro de uma sinagoga e não foi para outros países, outras nações? Né? Essas são coisas assim que são interrogantes para que nós possamos pensar e analisar melhor essas escrituras. Né? Por que o Mashiach era judeu? Ele veio cumprindo as profecias que falavam da vida dele. Profecias de profetas israelitas. E ele nasceu nas proximidades de Jerusalém, num país chamado Israel.
Ele é um israelita, ele é um israelita, ele é um hebreu, ele é um filho de Abraão, descendente de Davi. Por que então? Por que, com todos esses detalhes, ele falou no capítulo 5, versículo 17, eu não vim abolir a lei. Não existe possibilidade, meus irmãos. Eu sei que é difícil. Nossa família, nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, nosso país é completamente enganado pelas doutrinas desses líderes religiosos há muitos e muitos anos. Né? Há muitos e muitos anos. Há milhares de anos. Então, hoje, para que nós possamos ler um melhor entendimento das Escrituras, né, e chegar nessas conclusões, é custoso, é difícil, não é fácil, irmãos. Entende? Então, muitas vezes, o que você deve estar, né, dentro de você, comentando, poxa, mas onde já se viu um negócio desse? Eu passei por isso. Né? O primeiro momento foi relutar. Não, tem alguma explicação? Tem alguma coisa errada? Mas não pode isso. O meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, todo mundo da minha família, foi todo mundo enganado então. Todo mundo é besta. Né? Infelizmente sim. Fomos enganados. Fazemos parte do engano. E o quanto antes você se libertar, melhor para você. Temos que nos ver livres desses lobos em pele de ovelha. Temos que nos libertar, irmãos. É difícil, tentamos nos relutar, tentamos nos agarrar em alguma passagem, em alguma carta de Paulo, né? Para dizer o contrário, mas se vamos ler, entende? Essas passagens, esses versículos, esses capítulos, no contexto original, entende? Todas essas doutrinas de homens caem ao piso, irremediavelmente. E só assim é para que possamos ser libertos dessas doutrinas. Agora, se você está muito cômodo onde está, dentro de uma igreja, muitas vezes sendo até bajulado, que não sei o quê, é um membro honorável, né? É status, irmão. Sabe que você não está agradando ao Criador dessa forma. Liberte-se. Seja livre. O Pai quer isso para você. O nosso Mashiach veio para nos libertar. Nosso Mashiach não criou nenhuma doutrina de igreja, de construção de igreja, de membro de igreja, que tudo isso é doutrina de homens. Pode gerar alguma confusão na tua cabeça a princípio, mas lê as Escrituras. E essa confusão vai desaparecer. E a verdade florescerá. Voltando ao Mateus 4, 23, aí ele fala assim: ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Que comentamos também no vídeo anterior, né? O Evangelho do Reino. Não existe outro Evangelho, irmão. Você pode procurar, pode ler, pode buscar. Tem trabalhos que, na internet, por exemplo, tem trabalhos, nossa, de
centenas de páginas, livros publicados, né? O Evangelho da Graça, o Evangelho da Cura, o Evangelho da Libertação, o Evangelho disso, daquilo. Mas o único e verdadeiro Evangelho é o Evangelho do Reino. Foi para isso que o nosso Mashiach veio, não é? Vamos continuar. Agora, já no capítulo 5. Mateus, no versículo 3, ele fala, nosso Mashiach fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é o reino milenar que vem dos céus para esta terra. No capítulo 5, versículo 5, aí está escrito, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não seria conflitante? Né? O manso herdará a terra, né? E os pobres de espírito vão herdar o reino dos céus. Tem alguma coisa... Tem vários reinos, então, vários lugares que as pessoas vão ser dirigidas. O humilde vai para um lugar, o pobre de espírito vai para outro lugar, os misericordiosos vão para outro lugar. Não é assim, irmão, é um só. Primeiramente é o reino milenar, são 1000 anos aí. Aonde? Em Jerusalém. Aí seguimos no versículo 10, né? Diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, o reino que vem dos céus, né? E o Mateus 5,12, né? O último versículo que vamos comentar, ele fala assim, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí algumas pessoas podem dizer, não, tá vendo? Tá escrito ali, o vosso galardão, né? Nos céus. Eu vou fazer um exemplo, por exemplo. Você foi para a guerra no Brasil, né? Você foi para a guerra e voltou e, nossa, se tornou um herói, né? E você é lá de Minas Gerais, vamos falar assim, né? Aí um dia foi marcado, o presidente vai vir até Minas Gerais, entende? E vai colocar no seu peito, né, uma condecoração, né, de honra, uma medalha. Mas antes alguém falou para você, o presidente vai dar uma medalha para você. Aí você vai falar, mas não, onde está a medalha? A medalha está lá em Brasília, ele vai trazer. A mesma coisa, irmãos. Né? Se a gente analisar bem, o vosso galardão nos céus, né? Quando o nosso Mashiach voltar, ele vai trazer e vai dar para nós o nosso galardão, a nossa recompensa. Né? É dessa forma que funciona. Não é que o seu galardão está no céu, você vai lá no céu receber esse galardão. Não. Nós temos que ter uma análise crítica, consciente, coerente das Escrituras. Não podemos deixar que as pessoas estejam e continuem nos enganando. Não é assim. Não é assim que funciona. As nossas bênçãos que receberemos amanhã, aonde estão? Estão com o Pai? Estão com o nosso Mashiach? Aonde? Onde mora o Pai? Onde está o Mashiach? Nos céus. As minhas bênçãos estão nos céus. As minhas bênçãos de amanhã estão nos céus. Amanhã, o Criador, o Mashiach, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo,
vai enviar as bênçãos sobre mim. É dessa forma que funciona, irmãos. Não vamos mais continuar acreditando nessas pessoas que não têm um verdadeiro compromisso com o Altíssimo. Entende? Não podemos permitir isso. Temos que ter um compromisso com o Altíssimo. Temos que atuar, temos que fazer, segundo está escrito na palavra, segundo nos diz para fazer o Mashiach, o nosso Salvador. Ele veio para morrer por nós. Então ele morreu à toa. Porque em Lucas capítulo 6, ele fala, mas eu não sei por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo, ora. É contraditório. Se queremos receber as bênçãos do Pai, se queremos que essa salvação do Mashiach nos alcance, nós temos que ser obedientes a Ele. Senão não existe. Não tem como. Existe um bloqueio. Tem uma passagem, eu creio que está em Provérbios ou Salmos, eu vou colocar ela nos comentários depois do vídeo. Diz assim que até as orações daqueles que não cumprem, que não têm um compromisso com o Altíssimo, são abomináveis. Temos que abrir nosso entendimento, irmãos. Temos que ser libertos. Chega de engano. Mas eu deixarei para um próximo vídeo, mais comentários, continuação, né? Nós paramos então no Mateus 5, versículo 12, e aí vamos continuar, né? A partir de vós sois o sal da terra. Depois vamos fazer uma leitura, uma boa leitura, e vamos no próximo vídeo, quem sabe, se o Criador assim permitir, né? Estaremos trazendo uma leitura mais aprofundada, né, irmãos, a respeito do que o nosso Salvador realmente quer para nós, né? E eu tenho certeza absoluta que Ele não quer que você continue escravo dentro de uma igreja, né? Vivendo uma doutrina de homens e dando lucro para essas pessoas aí. Tá bom, irmãos? Shalom, shalom, que as bênçãos do Altíssimo recaiam sobre você e sua família, em nome do nosso Mashiach, do nosso Salvador, Yahshua HaMashiach, né? Através do seu Rosh Kadosh, seu Espírito Santo, que abençoe grandemente vocês. Shalom, shalom.